Ora, então, muito boa tarde a todos os participantes no webinário de hoje. É o quinto webinário que estamos a realizar de uma série de 10 que vamos levar até ao final do ano. E o tópico do webinário de hoje será as tipologias estruturais e regulamentos do Brasil, um dos maiores destinos a nível de projeto hoje em dia para os projetistas que atuam em Portugal e não só. Mas, portanto, devido ao boom a nível de edificações, tem exatamente sido destino de muitos dos projetos realizados em Portugal. O Brasil, como país gigantesco que é, tem um pouco de todas as tipologias estruturais que possamos imaginar. Portanto, nós vamos dar apenas durante o webinário realce àquelas que são as mais utilizadas e que também diferem um pouco mais ou que são menos divulgadas em Portugal para estabelecermos então uma nova um novo ponto de interesse para os nossos projetistas ao nível de tipologias estruturais que podem calcular para o Brasil. Nesse aspecto, nós vamos falar, além das tipologias que eu já referi, também das regulamentações que estão em vigor no Brasil, nomeadamente são conhecidas pelas NBRs, as normas brasileiras, e são publicadas por um organismo que é o ABNT, que vamos também ver essa informação mais à frente, e são normas já bastante evoluídas e, inclusive, ao nível, por exemplo, da alvenaria estrutural, são normas de um rigor já bastante grande. Ao longo do webinário iremos então analisar várias soluções estruturais permitidas pelo Tricalc e de ampla utilização no Brasil, bem como as respectivas regulamentações. De referir que a imagem que temos agora no nosso slide de apresentação é uma imagem que nos foi fornecida pela TotalCAD, é de um cliente nosso do Brasil e, portanto, é uma estrutura de betão armado e podemos ter desde já uma ideia das volumetrias, das alturas normalmente utilizadas em construção no Brasil. Portanto, uma das características exatamente das tipologias dos edifícios brasileiros é o elevado número de pisos que existem a nível de projeto. No entanto, como eu referi, devido ao país que é, devido às dimensões que tem, à população que tem, à construção que atualmente tem, no Brasil encontramos um pouco tudo, desde edifícios de alvenaria estrutural, e é nessa tipologia que nos vamos centrar um pouco mais, porque atualmente é o tipo de construção que mais se tem implementado, é inclusive o tipo de construção que mais procura tem no Brasil, devido ao seu aspecto económico, uma vez que o número de fogos existente no Brasil já supera o número de fogos necessários, mas não está distribuído de forma equitatária e, portanto, ao nível das construções mais económicas existe déficit de fogos e, portanto, é uma das tipologias estruturais que mais tem implementação no Brasil atualmente. Depois temos também os edifícios de grande altura, como aquele que vimos há pouco, podem ser em betão armado, podem ser em aço, um pouco à semelhança daquilo que se vê muito nos Estados Unidos, por exemplo, em que a estrutura é de aço e depois tem-se núcleos rígidos de paredes de betão e lajes, que muitas vezes são também lajes pré-fabricadas de betão. Temos também edifícios que, devido à sua altura, acabam por ter um número de cabos bastante elevado e, portanto, trabalham normalmente com paredes de contenção, paredes de estaca-prancha, paredes moldadas, etc., com elevado número de pisos, como eu referi. E depois, também devido à questão industrial, ao desenvolvimento industrial, vê-se muitos denominados galpões, que são naves industriais, armazéns, unidades fabris, edifícios industriais, em estrutura metálica, ou estrutura de betão em metálico, ou inclusive em estrutura de betão, com vigas delta, com grandes vãos. E também muita pré-fabricação a nível de elementos construtivos. Portanto, existem muitas lajes de vigotas, existem muitas lajes de placas alveolares, existem inclusive métodos de construção assentes em elementos de betão armado pré-fabricados, paredes que se montam como se fossem puzzles. Portanto, a pré-fabricação está também muito evoluída. Todas estas tipologias também são de fácil implementação no Brasil, porque a nível sísmico não temos, digamos, problemas no Brasil e, portanto, o projeto a nível de sismo não tem normalmente qualquer restrição,
tendo sim, devido à sua altura, as questões de vento que serem analisadas com bastante cuidado. Ora bem, a alvenaria estrutural tem uma forte implementação no Brasil. Temos aqui o exemplo de um edifício de alvenaria estrutural, neste caso de blocos de concreto ou blocos de betão, como nós dizemos aqui em Portugal, e podem ver que essa alvenaria estrutural pode ser implementada em edifícios de 1, 2 pisos, portanto pequenas residências, pequenas moradias, ou em edifícios de 7, 8, 9, 10 pisos e, portanto, já com um porte bastante grande. É claro que a aplicação desta tipologia estrutural em edifícios desse porte implica que haja um grande controle, quer ao nível da fabricação dos blocos e da certificação dos blocos, quer depois ao nível da execução da própria construção. Também a nível de projeto se requer um detalhamento bastante preciso das fiadas e inclusive a nível arquitetónico todas as medidas destas construções têm que ser modulares em função dos blocos, das dimensões dos blocos que são disponibilizados. Temos os blocos tradicionais, temos meios blocos, há blocos de acerto, que acabam por ser uns blocos que funcionam como quase um C para fazer acertos de medidas. Há blocos de canaletas para fazer reforço sobre aberturas de portas e de janelas e também para fazer as contravergas na parte inferior das janelas. Há os chamados blocos J, que são os blocos muito semelhantes a estas canaletas, mas não têm as abas iguais, portanto, para receber as lajes, portanto, ao nível dos pisos. Portanto, normalmente há uma série de blocos que são aplicados e, portanto, a arquitetura tem de ser modular de modo a respeitar a utilização destes mesmos blocos. Está muito evoluída a nível dos métodos de trabalho, a nível dos materiais e ao nível da regulamentação esta tecnologia no Brasil. É fortemente impulsionada por organizações setoriais como a ABCP, a Ibracon, a ABIC, que é de pré-fabricado. Portanto, há uma série de associações, a Associação Brasileira de Cimento Portland, como ali está, o Instituto Brasileiro do Concreto, portanto, que impulsionam muito esta tipologia estrutural com formação, com guias de projeto, com muita informação relativamente a isto. Segundo dados de 2012, este sistema construtivo representa 73% das obras do segmento económico. Okay? Portanto, a importância desta tipologia no segmento económico, que é aquele que atualmente no Brasil mais tem procura. Portanto, daqui se vê a importância desta tipologia construtiva no Brasil. A outra característica que referimos no início foi que a construção quer de edifícios residenciais, quer de escritórios no Brasil, possui normalmente um elevado número de pisos. O edifício que vimos na imagem inicial, num dos slides iniciais, está aqui representado novamente, é uma imagem fornecida pela Totalcad do Brasil, um edifício de grande porte, e temos aqui, é um cliente nosso do Brasil que fez esta estrutura, este projeto, o seu modelo respectivo em tricalco, e vejamos que estamos a falar de um edifício que tem 3, 6, 9, 12, 15, cerca de 20 pisos em betão armado. Portanto, são edifícios que normalmente têm grandes dimensões a nível de volumetria e a nível de planta. E essa é também uma das características das tipologias realizadas para o Brasil. De qualquer modo, tanto como vê, a Tricalco tem a possibilidade de fazer o dimensionamento, o cálculo desses tipos de edifícios. Os galpões, conhecidos em Portugal por edifícios industriais, armazéns ou naves industriais, são também um projeto muito solicitado no Brasil. Tem também a ver muito com o forte crescimento económico da parte industrial do Brasil e, portanto, há muita procura deste tipo de projeto de estrutura metálica, estrutura de betão e, inclusive, a estrutura mista. E nós iremos também ver como é que o Tricalco permite responder a essas situações. Esses galpões são normalmente em aço e necessitam de estudar pontos, gruas rolantes. Lá está, são unidades fabris que têm a necessidade, muitas vezes, de ter pontos, gruas para deslocar mercadorias dentro desse mesmo armazém. Apesar de se dar maior destaque às tipologias de edifícios de concreto, de alvenaria estrutural e os galpões de aço no webinário 2, deve-se referir, aliás eu já tinha dito no início, que devido à sua enorme área e população, possui construções de toda a variedade e tipologias. Portanto, desde o tradicional edifício de betão armado vamos encontrar no Brasil,
até à estrutura de aço com núcleos resistentes e algumas paredes de betão e com lajes pré-fabricadas, também vamos encontrar esse tipo de estrutura no Brasil, e inclusive alguns exemplos, em número muito mais reduzido, mas exemplos de edifícios pré-fabricados com colocação de painéis de paredes, portanto, como se fosse, digamos, um puzzle montado em tamanho gigante. Portanto, nós, durante a sessão 2, vamos falar um pouco mais de edifícios de concreto e dar especial destaque à questão dos edifícios e da necessidade de ter paredes de contenção, paredes moldadas, que é algo que em Portugal também se fazia e se faz, mas não com a frequência que se faz para o Brasil. Vamos ver esse aspecto dentro do Trical. Vamos ver também o aspecto da alvenaria estrutural, quer para edifícios de porte médio e quer para pequenas residências, pequenas moradias. E vamos também ver a questão dos galpões, galpões de aço, funcionando só com galpões de estrutura de aço ou com estrutura de aço com betão. E, portanto, durante a apresentação de hoje, estes serão as três tipologias que iremos dar maior destaque. Ao nível da regulamentação na construção civil, no Brasil, essa regulamentação centra-se toda na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, como eu referi também no início, que elaboram e publicam as NBR, as normas brasileiras, para os vários setores da indústria. E, portanto, qualquer informação a nível de regulamentação que vocês queiram procurar para projetos no Brasil, basta dirigirem-se ao site da ABNT e encontrarão lá toda a regulamentação técnica necessária para o Brasil. No Trical temos já implementadas essas normas, portanto nós fazemos a localização do software, como sabem, aos países onde estamos presentes de forma direta, ou neste caso com um distribuidor exclusivo TotalCAD, e portanto temos também já lá implementada as normas brasileiras, as denominadas NBR, nomeadamente a 6.118, a 8.800 e a 14.702. Existem igualmente organismos muito importantes relacionados com setores da construção, que têm sites muito interessantes, com técnicas construtivas, com guias de projeto que podem também ser consultados, como a CBCA, a ABCP para concreto, portanto a Associação Brasileira do Cimento Portland, portanto Brasileira de Construção de Aço também, portanto todas essas podem ser visitados os sites e conseguir a informação sobre projetos, quer em aço, quer em concreto. A nível de normas para aço, a norma de dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis informados a frio é a norma 14.702 de 2010. E depois temos aqui também informação, que fica aqui registada a nível do webinário, informação sobre as normas que são necessárias para o projeto de estruturas mistas de aço e concreto, de edifícios, okay? É NBR 8.800. E depois para ações e segurança nas estruturas, o equivalente ao nosso RSA, temos a NBR 8681 de 2003, resistência ao fogo, NBR 14.432, mais alguns procedimentos para cálculo de estruturas de edificações, okay, para cargas, portanto aqui indicadas, e as forças devido ao vento em edificações, também um procedimento colocado aqui para informação. Nas estruturas de concreto, acabamos por ter a 6.118, que está implementada no Trical, é a norma de referência para dimensionamento de estruturas de concreto, e depois acabamos por ter as outras normas que são semelhantes às do aço, uma vez que estão relacionadas com verificações ao fogo ou verificações de ações ou de estruturas mistas de aço e concreto, e portanto acabam por ser equivalentes àquilo que vimos para o aço. Portanto, a 6.118 e 14.762 serão as específicas mesmo de concreto e de aço. E portanto cá temos alguns exemplos do que vamos ver durante o dia de hoje. Vamos ver passo a passo como é que se pode trabalhar a questão das alvenarias, como é que se pode fazer a definição de blocos de fabricantes dentro do programa Trical para alvenarias resistentes.
Vamos ver depois como é que se pode fazer a implementação das chamadas lajes de fundação, ou radiers, como são conhecidos no Brasil, para fazer então a fundação do nosso edifício. E vamos também ver como é que se lançam as paredes, se fazem as aberturas e se colocam as vergas de reforço nas aberturas dos nossos edifícios de alvenaria estrutural. Vamos também depois analisar gráficos de deslocamentos, gráficos de tensões, para ver o tipo de informação que vamos conseguir ler em todas as paredes e em todos os pisos. E vamos ver também a pormenorização final, o detalhamento final, a nível de fiadas pares e ímpares colocadas em planta, quer inclusive também planos verticais com a ilustração de todos os blocos a serem colocados nessas mesmas paredes. Ao nível dos edifícios em altura, vamos dar especial ênfase à questão das paredes de contenção, uma vez que tudo o que está para cima é semelhante àquilo que se faz todos os dias a nível de projeto de estruturas de betão, mas vamos preocupar-nos mais com algo que não é comum aparecer em Portugal, principalmente na fase que estamos a passar, mas que no Brasil, normalmente, como as estruturas são bastante grandes em altura, têm também bastantes caves e existe a necessidade de trabalhar com as denominadas paredes moldadas ou paredes de estacas prancha, portanto, poder trabalhar com essa tipologia. Falta aqui os galpões, mas iremos também ver a parte dos tais naves, dos tais armazéns dentro do programa Trical. Ora bem, para o efeito, vamos então mudar para o programa Tricalc, onde temos aberto um edifício, uma alvenaria estrutural, um edifício que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, diz ali 5 pisos acima do solo, mais o resto de chão, portanto 6 pisos no total. E portanto, para vos dar uma ideia daquilo que é possível de fazer com o programa Tricalc ao nível de alvenarias estruturais. De referir que este edifício foi feito com alvenaria ao nível de blocos cerâmicos, mas poderia ser com blocos de concreto. Portanto, o Tricalc tem a possibilidade de trabalhar com as duas tipologias de blocos, as duas tipologias de alvenaria estrutural. E como se pode ver, é possível lançar paredes resistentes com espessuras diferentes, em função de serem paredes exteriores ou de serem paredes interiores, trabalhando com blocos também diferentes, e realizar as aberturas nessas paredes, aberturas essas que podem ser feitas para portas e vão até ao limite da nossa parede resistente, ou para janelas, em que, portanto, é apenas um lançamento de uma abertura no meio da parede, na zona da parede. Todo o cálculo destas alvenarias estruturais é realizado, todo o cálculo de alvenarias estruturais é realizado com elementos finitos e, portanto, nós podemos visualizar a discretização dos elementos finitos através da função geometria, paredes resistentes e pedir para desenhar a modelação e ter uma ideia da discretização feita a nível de elementos finitos no programa. Para o efeito, eu vou pedir aqui para desenhar um modelo ARAM, um modelo analítico da estrutura, e cá está toda a malha que é gerada automaticamente pelo programa Tricalc, nós não temos que nos preocupar com isto, mas portanto toda a malha de elementos finitos que é lançada pelo programa Tricalc e que se adapta evidentemente às aberturas que nós colocamos no nosso modelo. Também aqui a representação das grelhas de cálculo das lajes, grelhas essas que têm sempre término num elemento finito. Portanto, existe sempre continuidade para a grelha da laje estar sempre ligada à alvenaria, à parede e à sua discretização a nível de elementos finitos. Este tipo de projeto permite-nos obter os gráficos que nós já conhecemos, gráficos de deslocamentos. Estas estruturas são especialmente sensíveis, esta tipologia é especialmente sensível a deslocamentos, portanto nós temos que controlar muito bem esses mesmos deslocamentos. Eu vou pedir aqui um gráfico, não da deformada como está agora no ecrã, mas inclusive um gráfico de deslocamentos em Y por isovalores para termos um gráfico de cores e poder rapidamente rebater e ver aqui que os deslocamentos máximos que eu tenho são a meio vão, de 0,6 cm, mas, portanto, como eu estava a dizer, estas estruturas são bastante suscetíveis a sofrer
esforços excessivos ou a não cumprirem devido aos deslocamentos que possam existir ao nível da laje de fundação e ao nível das lajes e paredes. Inclusive, o Tricalc possui uma opção de cálculo de esforços que permite fazer um deslocamento vertical inicial, uma simulação de um deslocamento vertical inicial, que é uma das situações que é normalmente tida em conta, em consideração, no cálculo de alvenarias estruturais, uma vez que poderão, devido à execução do projeto, existir desalinhamentos, pequenos desalinhamentos na vertical das paredes. Por exemplo, eu vou pedir aqui para visualizar o plano de uma determinada parede e este plano pode ter um desaprumo devido ao processo construtivo e, portanto, isso em fase de projeto pode ser estudado e deve ser estudado no Tricalc através da consideração de um desaprumo inicial e, portanto, fazer valer já essa situação aqui na análise. De referir também que estas tipologias necessitam de uma análise de segunda ordem, ou pelo menos aconselham fortemente uma análise de segunda ordem, uma vez que convém voltar a carregar a estrutura contabilizando as suas deformadas. E, portanto, temos uma análise de primeira ordem, onde para cada combinação da ação vamos ter uma deformada, e com essas combinações de ações e essas deformadas vamos voltar a carregar a estrutura e ver se a estrutura se continua a deformar. Portanto, um processo iterativo que existe no programa Trical, em que nós podemos indicar exatamente que queremos fazer uma análise de segunda ordem para estados limites últimos, ou estados limites de serviço, neste caso está selecionado só os estados limites últimos, e definirmos um critério de paragem, ou seja, quando o deslocamento entre uma iteração e a iteração seguinte ao nível dos nós for inferior a este valor, quer dizer que a estrutura estabilizou e não se continua a deformar e, portanto, é um critério de paragem para a análise de segunda ordem. Mas, portanto, é um dos outros aspectos que é importante e que o Tricalc consegue dar resposta para esta tipologia. De referir que é perigosíssimo fazer análises de alvenarias estruturais sem consideração destas situações dos desaprumos iniciais e dos cálculos de segunda ordem. Portanto, convém trabalhar com essas opções ativadas ao nível do programa. Vou desativar aqui a visualização das discretizações das paredes resistentes. Para o efeito, vou dizer aqui para não desenhar a modulação desses elementos finitos. E vou-vos mostrar então, além daquilo que já vos mostrei, os deslocamentos, a possibilidade que temos também de analisar qualquer informação ao nível de gráfico de tensões. Esta parede não é a parede melhor para estudar uma situação desse tipo. Vamos aqui escolher uma parede que tenha várias aberturas, por exemplo, neste plano que aqui está. Temos aqui então a possibilidade de visualizar várias aberturas, inclusive paredes que aqui estão ao nível de projeto vão ter certamente problema, e podemos também utilizar as funções de gráficos de tensões nos elementos finitos para fazer o estudo das tensões máximas que existam, por exemplo, normal em Y, no plano Y da parede, e fazer o estudo das zonas mais críticas e dos valores que lá estão introduzidos a nível de tensões. Portanto, aqui está essa representação. Eu vou aqui aumentar ou tirar inclusive a representação da renderização para que as cores dos gráficos se vejam melhor. Portanto, vamos aqui pedir esse mesmo gráfico agora sem a renderização por cima. E, portanto, verificamos que o problema, a zona crítica, é sempre a zona das aberturas. Okay? Portanto, cá temos aqui os valores a vermelho e os valores a azul ali nas barrigas das aberturas ali representados. Okay? Também aqui, ao nível dos cantos da alvenaria, alguma concentração de tensões que deveria ser tida em consideração. Portanto, este é outro tipo de informação que, juntamente com o gráfico dos valores de deslocamentos e juntamente com a própria deformada da estrutura, nós podemos estudar no Trical. Okay? Aqui a escala está exageradíssima. Vocês estão a ver que o deslocamento no máximo é de 0,8 cm. Parece que a estrutura está a cair, mas é só uma questão para visualizar bem a forma de trabalhar deste modelo que aqui está. Portanto, funções de análise da estrutura já aqui representadas, já aqui demonstradas, mas também podemos ver já alguma informação a nível daquilo que é a representação das alvenarias aqui representadas. Portanto, cá estão os blocos
neste caso blocos inteiros, okay? As zonas de reforços, de colocação de armadura, okay? E cá estão os tais blocos que eu dizia há pouco, que certos fabricantes têm, que permitem fazer acertos a situações modulares. Okay? E, portanto, o andamento então desta representação. Cá estão mais uma vez zonas de reforços aqui identificadas, e estas zonas de reforços têm um quadro próprio que poderia estar ativado ou poderia aparecer aqui neste desenho também. Bastaria para isso vir aqui a paredes resistentes e pedir para, nas paredes da alvenaria, desenhar os quadros de vergas e também a pormenorização, a informação que se pretendesse para este desenho. De referir que quando se pede um desenho de uma planta a nível de alvenaria estrutural, pode-se pedir sempre a informação para a fiada ímpar, fiada de arranque, fiada 1, ou para as fiadas pares. Também se pode indicar que quais as cotas que queremos que apareçam as pormenorizações que são para aparecer com as pormenorizações da alvenaria. Portanto, nós temos aqui N cotas, as alturas dos parapeitos das janelas, dos topos das janelas, dos topos das portas, etc. E nós podemos dizer quais é que são para nós as plantas que queremos que apareçam os blocos pormenorizados. Okay? E, portanto, esses desenhos iriam aparecer. Também no caso das alvenarias cerâmicas, uma vez que as alvenarias de blocos de betão não têm roços, mas no caso das alvenarias cerâmicas, também se pode introduzir roços na nossa estrutura, indicarmos onde é que passam os roços. Há uma diminuição da secção resistente à alvenaria nessa zona e o programa tem isso em conta e analisa essa situação. Portanto, nas alvenarias cerâmicas, de blocos cerâmicos, termogila, por exemplo, há a possibilidade de estudar isso. De referir que todo este know-how que a Artec tem nesta parte da alvenaria estrutural resulta em parte do acordo que nós temos, o acordo tecnológico que nós temos com a Hispalit, em Espanha, que é o consórcio que agrupa todas as empresas fabricantes de blocos de alvenaria, de cerâmica. E para esse grupo, a Artec foi contratada e desenvolveu um software chamado o CTM, se não me engano, CTL, que permite aos projetistas da alvenaria estrutural fazer não tudo aquilo que o Trical faz, mas alguns cálculos da alvenaria estrutural de forma gratuita e, portanto, foi desenvolvido, fomos contratados para fazer esse desenvolvimento desse software e, portanto, foi aí que fomos buscar todo o know-how do processo construtivo que depois se implementou e ampliou no módulo do Trical. Já agora, só para mostrar ainda a nível de capacidades de projeto, vamos aqui pedir a visualização de uma parede e, portanto, também aqui o detalhamento todo, inclusive com a zona das vergas ali representada, portanto, o IPE 100 neste caso, utilizou-se perfil metálico, mas podia-se utilizar as tais canaletas que referimos há pouco, as zonas de reforços de armaduras aqui representadas também. Vou desativar a numeração dos nós e das barras, está aqui a aparecer no desenho, não é necessário. E, portanto, aqui essa representação, portanto, também dessas armaduras aqui no próprio desenho. Cá está o fecho ali da zona da platibanda com as canaletas. Okay. Ora bem, e como é que se lança, como é que se faz um projeto deste tipo? Ora bem, eu vou aqui fechar este exemplo para não perder aqui os cálculos realizados e vou abrir uma cópia deste mesmo exercício. Ora bem, vamos pedir aqui para abrir rapidamente então uma cópia e vamos começar pela parte da introdução das bases de dados dos fabricantes de alvenaria estrutural. Portanto, se vocês chegarem ao Brasil, ou Angola, ou outro sítio qualquer e tiverem um fabricante específico de blocos e tiverem que trabalhar com esses blocos, recordo que esta é uma tipologia que vive muito das modulações dos blocos existentes. Okay? Portanto, vocês podem, no programa, vir aqui ao menu de secções e inserir, a nível de paredes de alvenaria, as peças que fazem parte da vossa base de dados. E, portanto, quando vocês chegam aqui
a esta função de secções de dados, paredes de alvenaria, peças, tem aqui a possibilidade de visualizar as peças para termoargila. Okay? E, portanto, ver os elementos de 10 cm que estão colocados, os elementos de 14, já existe uma gama muito maior, os elementos de 19, que é muito habitual, também no concreto, nos blocos de concreto vamos ver o bloco 19, e o bloco de 29. Portanto, estes são blocos que existem de termoargila em Espanha, do consórcio Hispalit, uma gama bastante grande de blocos. De qualquer modo, nós podemos sempre criar novas peças, quer seja nova peça de base, quer seja uma peça normal, indicando aqui as dimensões da peça e onde é que ela tem ajustes a nível da própria peça. Se é uma peça de ajuste vertical, se é um ajuste horizontal, se é uma plaqueta, portanto podemos jogar aqui com o tipo de bloco que queremos introduzir. Se for uma situação de blocos de concreto ou blocos cerâmicos, blocos de pão ou blocos cerâmicos, temos também a possibilidade de vir aqui a paredes de alvenaria e entrar nesta segunda função que aqui está, tijolos e blocos de betão, onde temos algo bastante parecido àquilo que vimos para a alvenaria de termoargila, em que podemos então trabalhar com blocos de betão esses que temos aqui já alguns fabricantes introduzidos e tijolos que metemos só aqui um fabricante genérico e não introduzimos nada mais do que uma informação genérica de blocos tipo. Ao nível dos blocos de betão temos aqui a Ricel, Pré-Esdor e temos aqui mais alguns fabricantes que esses já não sei identificar. Mas, portanto, dentro de cada um dos fabricantes, depois existem as peças maciças, existem as peças semi-maciças, semi-ocas, ocas e as aberturas horizontais. Portanto, pode haver blocos para estas situações. Ora bem, no caso deste aqui que está, o PLK, nós temos os blocos maciços e temos os blocos aligerados, que são os que serão utilizados em alvenaria resistente. E cá estão as modulações de 20 e 30, que são blocos de 19 com argamassa depois de assentamento, e os blocos 30, que são blocos de 29 com argamassa de assentamento. Estas são modulações muito habituais em alvenarias deste tipo. Quando nós pedimos aqui o desenho da peça, temos então a informação relativamente à peça que aqui está. E reparem que temos então as dimensões da peça com as tais larguras de 19, que nós referimos há pouco. Okay? E se formos ao 30, são de 29, que foi aquilo que também tinha referido. Portanto, são peças que trabalham com 1 cm, a contar com 1 cm mais ou menos para a alvenaria. Toda esta informação pode ser estruturada, o número de aberturas, nós tínhamos aqui duas, mas poderia ser um bloco com 3 aberturas, com 4, portanto poderíamos aqui definir o tipo de bloco que pretendêssemos para nós colocarmos aqui. Okay? Vamos aqui ver alguns fabricantes a nível nacional. Temos aqui os blocos também semi-ocos, de 14 aqui colocados, de 19, e portanto estas modulações andam à volta dos 14 e dos 19. E depois aqui também 11 e 15 blocos que aqui estão. De referir que estes blocos de betão normalmente não são utilizados em Portugal a nível estrutural, daí de não haver tanta variedade de modulações, as tais modulações de 30 que vimos há pouco para o Brasil e as modulações de 19, essa sim aparece aqui, mas portanto são elementos que não estão preparados ou não está a indústria tão preparada para a alvenaria estrutural deste tipo de 5 pisos, como aqui estamos a ver. 1, 2 pisos serão as situações, normalmente em edifícios industriais, portanto serão mais nessas zonas que irão ser colocadas. No Brasil, como eu referi, temos sempre as tais situações, então, de haver muitos fabricantes, existem muitos fabricantes e sites, inclusive, de fabricantes com muita informação depois do processo construtivo, da forma de aplicação dos blocos, e as tais modulações de 20 e de 30 são bastante comuns. Fazer um novo fabricante era clicar aqui em novo fabricante, indicar se era tijolo ou bloco de betão, indicar a empresa, eu vou meter aqui a Artec para saber que é depois para eliminar este fabricante, Lisboa, um telefone
E, portanto, a partir desse momento passaríamos a ter aqui um fabricante. O programa cria logo automaticamente estas 5 subpastas para cada tipo de tijolo e nós iríamos aqui ao portanto, ao bloco oco e criávamos a peça que quiséssemos com as dimensões que quiséssemos. Por exemplo, vamos chamar o modelo A1 e deixar ficar estas dimensões que aqui estão. E indicar se existe bloco de esquina e se existe bloco com metade do comprimento para fazer as tais modulações que às vezes são necessárias fazer para bater certo com a arquitetura. Okay? E portanto iria criando assim aqui as peças. Cá está a A1, agora iria criar a peça A2, em que, por exemplo, já não era uma largura de 19, mas uma largura de 29, em que as aberturas passavam a ser duas e, portanto, existia bloco de esquina, existia bloco de metade de comprimento e mandar, desculpa, não é 19, não é 29, é 290, e, portanto, introduzir ali o A2. E, portanto, poderia continuar assim a fazer a introdução dos blocos que entendesse. O mesmo com os blocos a nível de tijolos. Portanto, temos aqui N tijolos introduzidos, genéricos, e portanto poderia-se vir aqui e visualizar também esses blocos que estavam definidos com as suas dimensões. Okay? Portanto, aqui essa mesma representação. Como é que se lança esta geometria que aqui temos a nível de alvenaria? Ora bem, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou criar uma estrutura com um nome qualquer. Vamos começar pelo lançamento daquilo que seria a fundação, a laje de fundação. Portanto, faríamos geometria, lajes de fundação, introduzir laje de fundação. Eu vou aqui dar um nome qualquer, LF1, por exemplo. Vou colocar aqui umas cargas também quaisquer, é só para mostrarmos a nível de geometria como é que se faz essa definição no programa Trical. E, portanto, vou pedir que essa laje de fundação tenha, por exemplo, 40 cm de espessura e introduzir essa mesma laje de fundação na cota que eu pretendo. Para o efeito até posso me servir de uma rede geométrica para me servir de base. Vamos aqui meter uma rede de 4 metros por 3, de 4 vãos por 3, portanto 4 vãos aqui, com barras e sem encastramentos para gerar uma malha de referência só para saber onde é que estará implementada a minha laje de fundação. Imaginemos que a minha laje de fundação era isto que aqui está. Então poderia agora fazer geometria, laje de fundação, aquilo que fiz há pouco, os dados vão se cá manter guardados e eu vou só meter o nome e atribuir a laje de fundação. Imaginemos que iria daqui até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, com uma discretização assim. E agora, a introdução de paredes resistentes é também muito simples de se fazer. Eu depois vou puxar esta laje de fundação, o que eu precisar para fora, meio metro, 1 metro, mas vou servir-me então destas guias para lançar as minhas paredes resistentes. Portanto, geometria, paredes resistentes, introduzir. E, portanto, a introdução da parede resistente faz clicando em 2 nós, carregando a tecla Escape, aparece a caixa das características da parede e nessa caixa eu posso dizer o nome que quero dar à parede, posso indicar a cota superior, imaginemos que iria ter 2 pisos, eu podia logo dizer que a cota superior iria de ser 600 cm, a 6 metros, indicar o tipo de apoio, como a parede está sobre a laje de fundação, temos que colocá-la livre para acompanhar a deformada da laje de fundação, não restringir o deslocamento da laje de fundação. E as propriedades então é que seriam blocos de betão que nós iríamos escolher e iríamos escolher a peça base desse bloco de betão. Ora bem, como esta é uma peça base da parede exterior, eu vou escolher aqui o bloco de 30, o de 29, que acaba por ser para uma parede 30, e aceitar essa situação. Depois indicar aqui a categoria das peças, de acordo com a regulamentação, escolher aqui o tipo de grupo de bloco que é, vamos aqui colocar o aligerado ou perforado. Podíamos aqui também indicar para a peça, portanto para o bloco, qual a resistência à compressão vertical e a resistência à compressão horizontal. Podemos aqui escolher também o tipo de argamassa que vamos utilizar, com as características resistentes respectivas.
E depois também a resistência da alvenaria como um todo, portanto o limite de resistência que nós queremos colocar ao pano de alvenaria, já não à peça isolada, mas sim ao pano de alvenaria. Também podemos indicar aqui que é uma alvenaria de fachada, e caso estivéssemos a trabalhar com alvenarias confinadas, portanto com pilares, poderia indicar aqui também o número de lados verticais que estariam restringidos. E vou aceitar e pedir então para criar duas cotas. Okay? Isto é muito importante, as paredes têm que estar divididas sempre ao nível dos pisos das lajes, pedir duas cotas e mandar criar ali a parede. Só para fazer mais uma parede, o processo é em tudo igual, já não vou explicar muito mais, vou só mudar o nome e dar um OK, e portanto o processo agora de introdução das restantes paredes era bastante simples. Okay? Já não tenho que fazer a tal descrição que estávamos a fazer até agora e portanto o processo torna-se muito mais ágil. Okay? E depois faltaria só aqui para fechar o contorno exterior. E depois poderia ainda fazer paredes interiores com espessuras diferentes, etc. As aberturas, a questão das aberturas nas paredes resistentes. Ora bem, nós para fazermos as aberturas recorríamos à função de geometria, paredes resistentes, e temos aqui uma função para introduzir abertura. Ora bem, o procedimento é escolher a função, clicar num dos contornos da parede que queremos, ou num dos contornos do nome da parede resistente que queremos modificar. Eu vou pedir aqui inclusive o plano da parede para ficar só esse plano de parede aqui no ecrã, para vermos melhor. Mas, portanto, como eu estava a dizer, iremos a paredes resistentes, pedir para introduzir então uma abertura. Vamos clicar aqui num dos contornos da parede resistente, vou até rebater para ficar com uma visualização melhor, e agora, por exemplo, fazer aqui uma abertura de uma porta. Eu tenho o salto de rato de 20 em 20 cm programado no programa, e, portanto 20, 40, 60, 80, 1 metro. Vamos meter aqui 1,20 m, uma porta de entrada para o exterior. Okay? Se quisesse fazer aberturas de janelas, poderia também fazer aqui rapidamente uma abertura de uma janela. De referir que o Tricalc permite que nós tenhamos alçados associados a planos verticais, e portanto eu poderia ter aqui o DWG por baixo, okay? Poderia ter aqui um DWG por baixo e estar a servir-me desse DWG para fazer a introdução das aberturas, quer das portas, quer das janelas, como estamos aqui a fazer. Relativamente ao reforço no topo das aberturas, nós tínhamos a possibilidade de vir aqui a geometria, ir a paredes resistentes e trabalhar então as vergas. Portanto, chegávamos aqui, clicávamos ali no topo da abertura e aparece-me então a possibilidade de colocar uma verga feita com blocos de betão, okay? Com as tais canaletas, aliás, ou com um perfil de aço. Vou chamar a esta verga, a verga do tipo V1, e escolher aqui o tipo de perfil que queria utilizar a série, por exemplo um IPE, e deixar essa situação para o programa depois fazer aqui a sua comprovação, escolher o perfil ótimo para esta situação. Depois, para esta abertura aqui da porta, escolher uma verga do tipo V2 e introduzir aqui. Okay. E portanto tínhamos ali as aberturas feitas. Ora bem, como estas estruturas são muito modulares, nós poderíamos fazer o primeiro piso, que normalmente é diferente porque tem a porta de acesso à rua e tem a zona de entrada das escadas, etc. Mas depois, quando fizéssemos o piso tipo, podíamos copiar sempre o piso tipo e mandar repetir o piso tipo N vezes. Portanto, acaba por ser uma repetição depois de um piso tipo com a discretização da alvenaria que está realizada. Okay. E, portanto, relativamente àquilo que nós estamos habituados a fazer de estrutura de betão armado, o que nós tínhamos aqui de particular a nível de introdução de elementos de alvenaria estrutural era isto. Toda a discretização das paredes resistentes é feita automaticamente pelo programa. Ele irá fazer uma discretização que vem pré-definida no programa de 50 cm, elementos finitos quadrangulares de 50 cm, mas ele vai diminuir sempre este valor, sempre que haja necessidade de enquadrar elementos como aberturas, como lajes, etc.,
vai diminuir para se ajustar a toda e qualquer barra ou nó que chegue ao elemento de parede. Okay? Nós aqui também podíamos impor uma discretização maior, de metro a metro, mas neste caso até nem adiantava muito, porque como tenho uma discretização para lá de 50 cm, pelo menos a discretização vertical teria que obedecer a esses 50 cm da laje. Portanto, era indiferente estar a fazer isso ali. Ok. Vamos aqui abrir só então o nosso modelo. Pedir para ver o plano da cota zero. E portanto reparem que nós não fizemos com este número de elementos, mas o sistema é em tudo semelhante. Cá estão as vergas, cá estão as aberturas da porta, da janela, por aí fora. E depois, quando começamos a subir para outros pisos, desapareceu dali a questão da porta, mas depois passa a ser um piso modular. E cá para cima temos depois na cota 1680, se não me engano, plativana, okay, aqui colocado. As paredes interiores não subiram, só subiram as paredes exteriores, okay, de 80 cm. Ora bem, vamos então falar agora de outra das tipologias que em Portugal não era tão comum haver. Em Lisboa, Porto, Algarve, certas zonas do Algarve também via-se em alguns projetos, mas no Brasil, devido à tal volumetria que nós estamos a falar, vê-se muito. Okay? Não nesta parte das alvenarias estruturais, mas nos edifícios de betão armado vê-se muito esta situação das paredes moldadas e das estacas prancha. Vamos então analisar um pouco melhor esta tipologia estrutural. Ora bem, para o efeito eu vou aqui buscar um edifício que nós aqui temos, que é exatamente aquele que aparece ali e que se chama paredes moldadas de betão, exatamente. Vamos aqui pedir para abrir esse nosso modelo. Vou aqui colocar a visualização renderizada. Vou desligar aqui as escalas, que já não são precisas. E vou tirar daqui o modelo arame para vermos um pouco melhor o modelo que aqui está definido. Portanto, temos aqui, só que ao filtro de visualização ver se está tudo ativado, sim. Temos aqui então a representação de um núcleo de elevadores, pilares, vigas ao nível dos vários pisos e depois uma zona de encastramento das nossas paredes de contenção periférica que segue para baixo da última cota do nosso edifício. Ora bem, como é que o Tricalc estuda estas situações? Portanto, normalmente temos uma situação que é uma situação vulgar de um edifício de betão armado, que depois vai descarregar numa viga periférica, okay? A viga periférica que faz aqui o travamento destas paredes que aqui estão, o coramento, peço desculpa, o coramento destas paredes de contenção que aqui estão colocadas e que recebe os esforços destes elementos que vêm daqui. Os elementos interiores, esses têm continuidade até chegarem à sua fundação. O estudo destas paredes é feito por fases construtivas, isto porque estas paredes têm muita influência o impulso que existe aqui, quer o impulso do terreno, quer o impulso hidrostático, e os travamentos ou as ancoragens que possam existir no seu interior. Há muitas formas de fazer estas paredes de contenção. Eu poderia fazer uma escavação até à fundação sem travamentos e, portanto, teria uma cota de escavação primeira, com uma ancoragem, depois uma segunda cota de escavação, depois outra ancoragem, depois outra cota de escavação, outra ancoragem, depois finalmente a última cota de escavação e outra ancoragem, e depois só a construção, por exemplo, das lajes que serviriam de travamento. Esse era um processo construtivo e teria que ser estudado com todos estes passos do processo construtivo para vermos os deslocamentos
os gráficos de esforços, os círculos de deslizamento e estudar essa situação. Mas o processo construtivo também podia ser diferente, podia ser escavação, colocação de um travamento horizontal ao nível da cota da laje, por exemplo, escavação através de travamento e, portanto, o processo ser ligeiramente diferente. Também poderia-se ir construindo as lajes conforme se fosse fazendo depois de uma só vez a construção das lajes ou piso a piso fazendo a construção. Portanto, o processo construtivo influencia muito a análise e depois o dimensionamento destas paredes de contenção. E, portanto, esse é um dos aspectos importantes. O outro aspecto é nós conseguirmos ter informação de todo o comportamento deste elemento estrutural durante esses processos construtivos. E, portanto, nós quando pedimos aqui a visualização de uma determinada parede, sei lá, vamos pedir aqui a visualização de uma destas paredes que aqui estão, temos sempre a possibilidade no Trical, que vou fazer aqui um zoom um bocadinho maior, e já agora vou meter aqui a imagem renderizada com o modelo arame por baixo, para termos um bocadinho mais de informação. Portanto, como eu estava a dizer, temos a possibilidade de pedir a qualquer altura para esta parede, para esta ou para outras paredes, a visualização de informação das paredes de contenção a nível de gráficos de resultados. Por exemplo, nós podemos vir aqui a paredes de contenção e pedir para ver o gráfico de uma determinada parede de contenção e clicávamos aqui e tínhamos aqui as fases construtivas todas. Reparem que para esta parede de contenção foi dito que foi definido no programa, na introdução da parede de contenção, que existiria uma fase 1, que era a escavação no Tardosa até à cota menos 300, e cá temos, e os deslocamentos então que iriam existir em função desta escavação até à cota menos 300 seriam deslocamentos que chegam a 0,5 cm, portanto tem ali o valor, nós podemos fazer um zoom de 0,23 cm. Okay? Depois, quando se colocasse ali a ancoragem, esses 0,23 iriam recuar para 0,17, com aquela ancoragem, com a tensão que nós indicamos que ela iria ter. Depois há uma segunda escavação até à cota 600, existindo já lá a ancoragem anterior, e portanto nós temos aqui 0,14,8 e depois esta situação que aqui está. Depois temos a colocação da ancoragem aqui e, portanto, o comportamento a nível de deslocamentos passa a ser este que aqui está. Okay. Depois temos a escavação até a cota menos 900, que já tem ali a questão do impulso hidrostático. Okay. Reparem que o impulso hidrostático ficou ali naquela cota, aqui baixou obrigatoriamente devido à escavação, mas temos ali. E, portanto, o valor máximo passou a ser 0,182 ali de deslocamento. Portanto, ainda é ali o deslocamento máximo e não aqui nesta zona de barriga que aqui está colocada. Depois a colocação de uma terceira ancoragem e, portanto, ali a diminuição ligeiramente daquele deslocamento. E, portanto, o processo construtivo continua por aqui fora. Portanto, agora temos aqui já a escavação com o nível freático já com uma altura maior, com um tipo de terreno diferente também, porque há aqui dois estratos de terreno, a amarelo e a cor de laranja que aqui está representado, e portanto o deslocamento máximo já passa a ser aqui nesta zona, 0,283. E portanto, reparem que nós vamos ter armaduras para os deslocamentos que nós vimos ali e vamos ter armaduras para os deslocamentos que estão agora nesta fase construtiva a aparecer. Portanto, as armaduras vão ter em conta todo o processo construtivo, todas as fases do processo construtivo. Depois a colocação da ancoragem. O deslocamento continuava a ser o máximo aqui, mas já só de 0,217 neste ponto que aqui está. Depois então existiria a construção da primeira laje, existiria a construção da segunda laje e eliminação da ancoragem. Okay? A colocação de uma outra laje aqui e, portanto, nós passávamos a ter aqui os deslocamentos respectivos aqui representados. Okay? E finalmente a fase de serviço. Na fase de serviço, com o cálculo é integrado, tudo o que são cargas que vêm do cálculo de esforços e que vêm do resto da estrutura vão entrar automaticamente aqui na cabeça, nesta viga de coroamento aqui, no coroamento da parede que aqui está representado. De referir que nestes gráficos nós podemos sempre ver os deslocamentos, como tivemos a ver, não é? Mas podíamos aqui nas opções de gráficos pedir para exportar esta informação toda. Okay.
Mas também podíamos pedir para visualizar o gráfico não de deslocamentos, mas de qualquer tipo de esforço, bem como da pressão do terreno, da pressão hidrostática e o círculo de deslizamento também deste processo construtivo que aqui está. Okay? Cá está, aqui eu estou a afastar bastante para se ver o círculo de deslizamento na sua totalidade, portanto, podíamos ter aqui também a informação do círculo de deslizamento e de como é que ele variava ao longo dos vários processos construtivos. Okay? Relativamente aos momentos, portanto, o gráfico também aqui, okay? Um gráfico de momentos aqui representado, portanto, na zona das ancoragens, cá temos os momentos a infletir para dentro, momentos negativos, e aqui momentos positivos, porque ainda não tem cá colocada a ancoragem a esta cota. Okay? Também era possível ter a pressão hidrostática, o gráfico da pressão hidrostática, peço desculpa, mudei isto aqui sem querer, da pressão hidrostática, e portanto cá estava o andamento do gráfico de pressão hidrostática, e se quiséssemos a pressão do terreno também aqui representada. Okay? Portanto, cá tínhamos essa mesma representação. Portanto, vários gráficos que nos permitem ter toda a informação que pretendemos. Podíamos também pedir para desenhar a envolvente, além do valor de cada fase construtiva. Podíamos mudar as cores, podíamos personalizar todas estas informações que aqui estão. Também ver estratos do terreno sim ou não, ver as cargas sim ou não, ver as ancoragens e brumos, pode-se ativar e desativar. Enfim, pode-se controlar aqui este gráfico e compô-lo, inclusive, para as folhas de projeto finais, através deste ícone que aqui está. Okay? Está numa opção de autocentrado, não tem uma escala definida, portanto, não aceitou. Bastava mudar aqui para a escala, indicar que queria um gráfico à escala, por exemplo, um 100, e já seria possível compor este desenho em folhas de projeto. Okay? Já aceitaria, iria aqui criar a folha, iria aqui dar um nome ao desenho e criar então uma folha de projeto. Até posso identificar e colocá-la ali. Okay? Cá está essa representação aqui. Okay? Folha de composição, já as conhecemos, da composição automática do tricalco, poderia também incluir esta informação. De referir que este gráfico também podia ser visto aqui no modelo 3D, portanto, se eu quisesse, quando venho aqui a pedir os gráficos das paredes de contenção e clicamos aqui, é possível ver o gráfico aqui, cá está, na própria parede de contenção. Okay? Vou aqui rodar a estrutura com o rato e, portanto, é possível ter aqui visualização do gráfico desta forma. Okay? Vou centrar aqui a imagem e, portanto, eu posso me colocar em qualquer perspectiva. Dei aqui um bocadinho de mais e agora acertar por aqui e ter aqui, se quiser, a visualização do edifício, okay, com aquele gráfico que ali está. Okay. Portanto, aquilo que difere o tricalco, que é uma característica diferencial do tricalco, que é a capacidade de analisarmos de forma integrada e com gráficos que nos permitem sentir o comportamento da estrutura, que interagir quase com o comportamento da estrutura, mais uma vez aqui em evidência neste tipo de análise. Ora bem, como é que se introduzem estes elementos de paredes de contenção? Eu vou fechar este projeto e abrir uma cópia. Okay, vamos aqui a fecheiro, abrir, chamava-se paredes moldadas e vamos então abrir aqui uma cópia do fecheiro paredes moldadas. E para não ter que estar a fazer a geometria toda de novo, eu vou aqui mostrar a nível de paredes resistentes, se eu fizer modificar a parede resistente e clicar aqui no contorno da parede de contenção. Vamos aqui ver se eu consigo aqui agarrar. Vou pedir o plano da parede, que é mais fácil. E então paredes resistentes. Modificar. Aqui sim modificar. Muros de cavo, contenção, paredes. Não é? Em paredes resistentes, aqui em contenção, pedir para modificar a parede de contenção. Por isso é que ele não estava a aceitar.
Clicar então na parede e reparem que eu tenho aqui um assistente, muito semelhante ao que nós temos, por exemplo, no T-Connect, para as ligações, para a definição das ligações metálicas. E temos então os vários passos do assistente. O primeiro passo do assistente é definir a tipologia da parede que nós queremos utilizar. Portanto, cá está a parede de betão, que seria a parede moldada, a parede de estacas, okay, e a parede de pranchas metálicas, estacas de pranchas metálicas. Portanto, parede de estacas de betão, paredes moldadas ou estacas de pranchas metálicas. Podemos escolher qualquer uma dessas paredes. Depois podíamos aqui definir as características do material, modo de elasticidade, coeficiente de coação e a densidade. Também podíamos mandar calcular de acordo com a regulamentação e com o material escolhido. Indicar a espessura da parede de contenção, indicar o comprimento do módulo de betão, neste caso 25 cm, indicar a cota superior, a cota da rasante e a cota até a qual vai ser escavada esta parede de contenção. Terem atenção que esta parede de contenção tem que ter sempre uma zona. Okay? Reparemos que ela está com cota de escavação até a cota 1280, onde eu tenho agora o cursor. Reparem, na parte esquerda aparece a bordô 1280 escrito, mas depois tem uma zona de 6 metros para garantir o encastramento, portanto, desta parede de contenção periférica para aqui. Também pedi para introduzir as ações da estrutura no coroamento, portanto cá em cima teremos vinculado todo o nosso modelo a esta parede de contenção. Se fosse uma parede de estacas prancha, tínhamos a possibilidade de escolher aqui o fabricante, estacas pranchas metálicas, de escolher aqui o fabricante e de utilizar essas situações. O segundo passo do nosso assistente é exatamente a definição do tipo de terreno que queremos utilizar. E, portanto, aqui utilizou-se da cota 0 à cota 900 gravilha semidensa e da cota menos 900 para baixo gravilha semidensa, mas com características diferentes, apesar do nome ter ficado com o mesmo nome. Portanto, tínhamos aqui a cor de representação e as características desse terreno que foi colocado ali. Okay. Portanto, tínhamos aqui essa mesma representação. Densidade seca 20,99 aqui, a densidade seca ali, por exemplo, 15,99. Portanto, não se mudou o nome, deixou-se o nome que estava anteriormente, mas são terrenos diferentes, com características diferentes. A indicação da consideração ou não do nível freático também, podemos aqui indicar essa colocação do nível freático, a densidade da água e se o terreno tem algum ângulo de inclinação. Portanto, podemos chegar aqui e indicar um ângulo de inclinação, como eu acabei de fazer agora, colocando ali 14, e isso reflete-se logo aqui neste gráfico aqui ao lado. Vou deixar 0 como tínhamos até ao momento. Depois então temos a geração automática de fases que irá fazer uma geração de fases de acordo com aquilo que é o processo normal de colocação das ancoragens, embora nós pudéssemos trabalhar com outra situação que não ancoragens. Nós podemos chegar aqui e pedir para editar, para não colocar ancoragens, para colocar, por exemplo, prumos horizontais na fase construtiva, ou então ancoragem ou sem ancoragem nesta fase construtiva. Nós tínhamos a possibilidade de trabalhar com estes três tipos de situação. Quando temos a ancoragem, podemos indicar qual a rigidez axial e qual a tensão que está colocada, bem como o ângulo da ancoragem, para termos ali uma força equivalente à tensão que vai ser colocada na ancoragem. E, portanto, a partir daí podíamos depois gerar, por um ou por outro método, as fases construtivas que nós quiséssemos para o nosso processo de geração de fases automáticas. De referir que nós temos sempre aqui a possibilidade de fazer o seguinte, e portanto vão aparecendo aqui as fases agora relativas às lajes. Okay? Portanto, quando é que as lajes iriam ser, onde é que elas iriam ser colocadas. Okay? Também aqui existe a possibilidade de editar e de indicar que as lajes não são as que estão no modelo do trical, mas seriam outras, mas normalmente utilizam-se as que vêm do modelo do trical. Podia cá estar a adicionar mais lajes às estruturas, eu viria aqui e indicaria a que piso é que eu queria adicionar lajes. Neste caso já estão lajes adicionadas a todos os pisos, portanto não há necessidade de adicionar uma nova laje. Também podia optar por construção inversa, está ali a hipótese para essa situação. E, portanto, cá está o método construtivo e eu podia adicionar a qualquer altura uma nova fase, ok?
em que eu colocava aqui o que quisesse como texto de descrição, indicava as cotas de escavação, portanto, podia modificar todo este processo construtivo que o programa gerou automaticamente. De referir que eu estou aqui a mostrar estas fases todas, que acabam por ser as fases que depois estão aqui passo a passo demonstradas. Okay? Colocação da ancoragem, agora se quisesse chegava aqui e estava, não é para colocar ancoragem, aqui é para colocar prumo. Okay? E portanto a fase construtiva passou a ser diferente. Okay? Cá está a colocação ali do prumo, e portanto se voltássemos à fase inicial, ali a fase 2 já era a colocação do prumo. Okay? Portanto, eu a qualquer altura posso intervir num destes passos e modificar exatamente o que é que aconteceu em cada uma destas fases. Okay? A fase final é a colocação da viga de coroamento. Portanto, vamos aqui ter ver as ações que vêm da estrutura, do trical, que está para cima. Então aqui a consideração dessas ações. E depois a viga de coroamento, a altura que nós queremos dar essa viga de coroamento para o programa fazer depois o dimensionamento dessa viga de coroamento e, caso não seja suficiente a secção, dar erro e indicar o tipo de erro que tem. Portanto, como vê, bastante simples, bastante versátil, com bastante capacidade de fazer ali os métodos construtivos com prumos, com ancoragens, inclusive misturando uma e outra situação, e permite-nos ter então a parede de contenção calculada, definida e depois calculada. A nível de resultados, nós vamos conseguir obter todos os resultados que queremos a nível de, por exemplo, planos e desenhos. Podíamos vir aqui pedir os planos e desenhos de qualquer plano que aqui está definido, mas existem situações específicas de paredes de contenção, em que nós podemos pedir para desenhar a armadura das paredes de contenção e, portanto, vai-me aparecer aqui, vou aqui fazer um zoom, a parede de contenção de Tormado PC01 no Intradós, com a viga de 80 cm que ali está, com 2,75 m, que é o módulo que nós tínhamos definido, lá está ali aqueles 50, e depois com a armadura aqui colocada e com a identificação do corte da armadura. As zonas de emendas dos varões também aqui representadas, e portanto por aqui abaixo essa representação. Não verifica no intradós, como vocês estão a ver, portanto tinha ali problemas naquela parede. E depois tenho essa informação também a nível de secção, em vez de ser intradós. Temos o tardós com a respectiva armadura e temos os rigidificadores que são colocados. Também temos aqui a viga de coramento, que também não verifica, teríamos que modificar ou as opções de armadura ou as opções ou a própria secção da viga de coramento. E portanto cá está a colocação dos rigidificadores aqui representada também. Okay? Portanto, essa armadura das paredes de contenção também possível de ver para qualquer uma das paredes que tivesse calculado. Portanto, em resultados, armaduras, paredes de contenção, eu podia pedir para desenhar qualquer uma das 4 paredes que existiam. Okay? Também estes desenhos de armaduras poderiam ir diretamente para a composição de folhas e, portanto, termos essa informação nas paredes, nas folhas de projeto. Ora bem, vamos então aqui repor o nosso edifício, colocar aqui a sua visualização e, portanto, isto leva-nos àquilo que era a segunda tipologia e que, portanto, que é um dos aspectos também muito utilizado devido à construção em altura no Brasil, que são as paredes de contenção e que o Tricalc tem forma de responder, como vocês veem, de forma bastante satisfatória à análise deste tipo de elementos construtivos. Sobra-nos ainda a nível daquilo que nos propusemos fazer neste webinar dedicado a tipologias mais específicas do Brasil, a tal questão de haver muita construção também ao nível da indústria, ao nível dos armazéns, das estruturas de aço com betão, portanto essas situações estarem também muito em voga no Brasil e haver muito projeto nessa área. Ora bem, aí a melhor forma que eu tenho de exemplificar exatamente o que nós temos a nível de projeto nessa área é, em primeiro lugar, para já dizer que no Brasil, por incrível que pareça, vende muito mais o Tricalc a nível de estruturas metálicas do que de betão, ao contrário daquilo que se passou durante muitos anos e se passa atualmente em Portugal.
ok? Portanto, nós em Portugal temos clientes típicos de muito mais de betão armado e menos de aço, e por exemplo, no Brasil é exatamente o contrário, nós temos muito mais clientes de aço do que de concreto. Isto também porque existe uma apetência muito grande por programas que tenham betão e aço, em que os projetistas são essencialmente de aço, mas também querem ter a parte de betão. Mas, portanto, na utilização de projetos para edifícios industriais com aço e betão, no Brasil, nós temos aqui um exemplo de uma estrutura que temos utilizado muito, inclusive num webinar recente para o Brasil. Vamos ver se aqui mais para baixo é esta, que conjuga exatamente aço e betão. Tem uma estrutura que tinha um parque de estacionamento subterrâneo em betão armado. Subterrâneo não, ele até era à superfície, só que era feito em betão armado por baixo e depois tem uma estrutura de aço por cima. Mas então aqui colocar a visualização dessa estrutura. Tinha estacaria, blocos com estacas, aqui representados, maciços com estacas, e tinha a particularidade de, neste modelo, termos aqui ligações entre elementos de aço e elementos de betão, nomeadamente as placas de ancoragem. Cá estão elas representadas, inclusive com rigidificadores. Tínhamos também ligações metálicas aparafusadas entre pilares, vigas e entre vigas também. Vou aqui fazer então um zoom sobre essa zona. Cá está aqui uma ligação aparafusada com um rigidificador aqui colocado, dois rigidificadores aqui colocados e com uma cartela colocada aqui também por baixo. Tínhamos ainda mais informação neste modelo, que seria também a ligação aqui ao nível da zona da cumeira. De referir que também tínhamos aqui uma laje de cofragem perfilada para uma zona de escritórios e com a colocação ali de ligações. Aqui não aparecem as placas de ancoragem porque, evidentemente, não passaram no cálculo na comprovação e, portanto, teriam que ser dadas ou hipóteses de espessuras maiores ou de áreas maiores ou colocação de mais rigidificadores para comprovar. E a interação entre o betão e o aço é particularmente fácil de constatar no programa Trical. Se nós optarmos, por exemplo, por visualizar, vou colocar aqui outra vez o render, se for só para mostrar que está ali a placa de ancoragem, ela não está a sólido como esta, portanto ela não comprovou. Mas, portanto, se nós quiséssemos perceber porque é que não comprova, vamos aqui verificar então essa situação através, por exemplo, da utilização de um gráfico de isovalores em que eu vou pedir os deslocamentos em Y, verticais, e ver que devido à existência aqui do escritório que descarrega neste pilar, o comportamento aqui deste vão da laje é muito mais desfavorável do que este e, portanto, daí a dificuldade que se teve em colocar a placa ali. Reparem que os deslocamentos ali vão para a ordem de 1,5 cm, enquanto aqui andaremos à volta de meio centímetro. Portanto, ali é muito mais desfavorável e foi o suficiente para a placa de ancoragem não verificar. E, portanto, esta interligação, do facto de termos um modelo integrado de cálculo da estrutura de aço e da estrutura de betão, permite-nos controlar estas situações sem surpresa. Enquanto que se nós fizéssemos a estrutura de aço à parte e a estrutura de betão à parte, colocando lá as cargas, não tínhamos sequer a noção de que isto estava a acontecer. E isto, como vocês podem ter ideia, é perigoso. Ali aquele pilar ainda estava numa situação pior. Okay? Reparem que é um pilar central, já recebe carga das lajes dos dois lados, portanto tem ali já aquela situação ali representada. Ora bem, a nível de galpões e de naves industriais, nós temos a possibilidade de fazer qualquer geometria a nível de estruturas de barras, como o Trical trabalha com uma matriz de rigidez tridimensional, em que tudo é calculado de forma integrada e se dá-nos liberdade de, a nível de barras, podermos utilizar qualquer geometria a nível da modulação com barras, e portanto nós podemos fazer galpões com qualquer geometria, portanto temos a possibilidade de fazer naves industriais, armazéns com qualquer geometria. A nível do betão armado, a mesma situação para as barras,
mas já não é verdade essa situação para as lajes. Nós podemos ter lajes horizontais, verticais, inclinadas, mas, por exemplo, se quisermos trabalhar com paredes resistentes inclinadas, já não temos essa possibilidade. Mas isso raramente aparece nesse tipo de edifícios e, portanto, não temos qualquer necessidade normalmente de utilizar esse tipo de situação. De referir que a modelação destas naves industriais no programa Tricalc é bastante simples, bastaria nós utilizarmos a função de nave para fazermos rapidamente a modelação de uma nave industrial, ou então utilizarmos um pórtico desenhado, até podia ser desenhado no AutoCAD em DWG ou DXF. O assistente, já agora, o assistente de nave que eu lancei, iria dar-me acesso à possibilidade de escolher naves ou armazéns de duas águas, de uma água, em dentes de serra, sombreadores, portanto, essa informação poderia ser utilizada e depois, a partir daqui, avançar para o assistente que nos permite lançar qualquer tipo de nave industrial de uma forma paramétrica, inclusive trabalhando com separações diferentes para os vãos iniciais, para os vãos finais, para os vãos intermédios, portanto, podíamos indicar essas situações. Podíamos indicar, inclusive, que a nave teria asnas do tipo que nós quiséssemos considerar, asna inglesa, belga, alemã, enfim, podia ser um pórtico triangulado e indicarmos aqui as triangulações que queríamos. Portanto, podíamos ter toda essa informação aqui disponível. E ao longo do assistente iríamos definir também onde é que queríamos os travamentos, o tipo de secção que queríamos para os pilares e para as vigas, e portanto podíamos trabalhar com elementos de betão ou elementos de aço, indicar os painéis, indicar a ação do vento e finalmente terminar o lançamento da nave industrial. Portanto, era possível fazer isso tudo a partir do assistente de nave. De qualquer modo, também podemos desenhar um qualquer pórtico no programa Tricalc, desenhar um destes pórticos e depois mandá-lo repetir N vezes. Temos funções que permitem fazer isso, a função de geometria, nó, translação, permitir-me lançar cópias na horizontal, ou inclusive eu copiar e colar, permitia-me lançar cópias de x em x metros, se eu quisesse, ou colocar cópias onde eu quisesse. Aliás, este modelo que aqui está, se repararem, uma nave industrial é uma cópia da outra. Okay? Pegou-se numa delas e fez-se a duplicação ao lado, são a cópia uma da outra, e depois o programa detectou aqui que havia barras sobrepostas e eliminou uma, que corrigiu automaticamente essa situação. Depois, ao nível do botão armado, temos aqui a situação dos blocos sobre estacas, os maciços de cabeçamento com estacas, temos os pilares e temos a laje. E temos a particularidade, como já vimos, da nave industrial descarregar sobre a laje, sobre o pilar e sobre a viga. E se eu pedisse para ver, por exemplo, um plano vertical, e vou aqui pedir para ver isto em conjunto com o modelo arame, se eu pedisse um plano vertical neste alinhamento, era fácil detectar o diferente comportamento destes três apoios que aqui estão definidos. Por exemplo, pedir então um plano vertical que passe por aqui, vou rebatê-lo para vermos melhor no ecrã, e portanto, se eu pedir aqui um gráfico de deslocamentos para, eu podia ter metido para a estrutura de aço, cá está a diferença de comportamento. Okay? Temos aqui deslocamentos bastante superiores, à volta de 1 centímetro. Esta é a zona que ainda não tem a laje de escritório a descarregar sobre o pilar. Ali praticamente zero, ali temos uns valores nos azuis à volta de 0,2 e a Cumier é o ponto mais desfavorável. Mas, portanto, este deslocamento afeta não só esta placa de ancoragem, como vimos mais à frente, esta aqui ainda passa, mas as outras já não passam, mas afeta também esta ligação e aquela ligação. Portanto, o cálculo tem de ser efetivamente integrado deste tipo de estruturas. Ora bem, estamos em cima do tempo que tínhamos para este webinário. Podia mostrar-vos mais algumas situações, mas vamos voltar então ao nosso PowerPoint para avançarmos um pouco mais no nosso webinário e também darmos a resposta a algumas questões que os nossos clientes tenham colocado no nosso chat ou no nosso painel de questões. Ora bem, nós temos sempre aqui esta secção do Sabia Que, onde temos algumas curiosidades e, portanto, sabia que Tricalc pode realizar a análise de segunda ordem P-delta e considerar os desaprumos iniciais para a análise de alvenarias estruturais. Portanto, foi algo que eu também referi durante a demonstração.
A tipologia da alvenaria estrutural é muito sensível a desaprumos, o método de execução tem que ser muito cuidado, mas existe sempre a possibilidade desses desaprumos iniciais existirem. E como a estrutura é bastante sensível a esses desaprumos, isso às vezes tem necessidade de ser calculado em projeto. E, portanto, o Tricalc tem análise de segunda ordem e tem inclusive uma função específica para a consideração de desaprumos iniciais e entrar logo automaticamente no cálculo na comprovação dessas alvenarias resistentes, considerando um desaprumo inicial. Sabia que pode economizar aço nos seus edifícios industriais, chamados galpões no Brasil, com a utilização de perfis de secção de alma aligerada? Eu não utilizei aqui, mas portanto o Tricalc tem a possibilidade de trabalhar com perfis de alma aligerada, circular, hexagonal ou octogonal, portanto nós podemos fazer, inclusive dizer onde é que as zonas do perfil, quais os comprimentos que são maciços e quais os comprimentos que são aligerados. Podemos também personalizar essa informação. Sabia que a enorme variedade de módulos do Tricalc permite responder a muitas das tipologias estruturais mais comuns no Brasil? Como eu disse, no Brasil existe uma enorme variedade de tipologias estruturais. No entanto, destacámos aqui durante este webinar aquelas que estão atualmente são mais utilizadas a nível de projeto pela necessidade, está questões dos edifícios económicos, feitos normalmente com alvenarias estruturais. Falámos também dos edifícios em grande altura, porque a construção faz-se muito na vertical no Brasil, e falámos da parte das paredes de contenção associadas a esses edifícios. Mostrámos aqui, inclusive, um exemplo de um cliente do Brasil que fez um edifício de betão armado e depois a fotografia desse edifício executado já. Mas, portanto, bloco de estacas, os radieiros, que são as lajes de fundação, a conjugação de estrutura de aço com betão, as alvenarias resistentes, portanto, as lajes de cofragem perfilada, as lajes pré-fabricadas, os blocos cerâmicos de betão e os blocos cerâmicos e os blocos de concreto ou os blocos de betão. Há uma série de tipologias estruturais que nós temos no programa e que trabalham de forma integrada e que nos garantem a possibilidade de concorrer ou abranger vários projetos para este tipo de mercados. Sabia que pode modelar consolas curtas e simular pontos rolantes com ações móveis de forma integrada em um só cálculo? Ora bem, eu também não fiz essa, não tivemos tempo aqui para fazer essa modelação, mas eu poderia colocar, tenho aqui também, felizmente, uma imagem que mostra as consolas curtas, portanto o programa faz também a pormenorização depois da armadura dessas consolas curtas. E depois posso ter uma ponte rolante onde eu posso utilizar até 10 hipóteses de cargas diferentes para estudar o andamento da ponte rolante. Okay? E tudo integrado num único cálculo, fica tudo associado a um único modelo, a um único cálculo. Já agora, aproveitando as imagens que aqui estão, também a possibilidade de trabalharmos com vigas inclinadas de betão e, se quiséssemos, com vigas delta de betão, inclusive vigas delta que poderiam ser, pura e simplesmente, uma situação deste tipo, não é? A viga delta deste tipo, ou optarmos por situações em que tivéssemos um reforço só, por exemplo, no arranque da viga, depois fosse um vão contínuo e depois junto ao pilar voltasse a fazer reforço. Portanto, era outro tipo de situação que o Tricalc também permite a nível de vigas de betão de altura variável. Sabia que a maior necessidade de habitação no Brasil se centra nos edifícios habitacionais de baixo custo, maioritariamente construídos em alvenaria estrutural de blocos de concreto ou cerâmicos? Portanto, a tal questão de 77% dos edifícios habitacionais de baixo custo ser construído com alvenaria resistente. E ser essa a maior déficit de construção a nível de fogos que existe no Brasil. Portanto, é uma tipologia a ser tida em consideração para quem pense fazer projeto para o Brasil, poderá aparecer com facilidade projetos deste tipo. Sabia que o modo de paredes de contenção tem uma maior utilização no Brasil devido às geometrias e alturas dos edifícios, portanto, aquilo que também já tinha referido durante a demonstração. Há muito mais projeto com paredes de contenção no Brasil do que em Portugal, mas mesmo muito mais, e portanto é um módulo que tem mais saída nesse mercado do que aqui em Portugal. Sabia que a pré-fabricação de lajes supera largamente a área de lajes maciças ou nervoradas no Brasil? Portanto, lá está, a pré-fabricação é um forte também neste tipo de construção, não temos os problemas do sismo, e portanto a pré-fabricação a nível de lajes bigotas, placas alveolares, enfim, existem muitas lajes fabricadas, mas não só, até inclusive os próprios edifícios, já existem experiências e edifícios construídos com paredes pré-fabricadas, tudo com elementos pré-fabricados.
Ora, muito bem, com isto chegamos praticamente ao fim do nosso webinário. Falta-me só aqui referir a título de conclusão que Tricalc apresenta argumentos importantes e diferenciais para a sua utilização em projetos no Brasil. O know-how que nós temos em alvenarias estruturais é muito grande comparativamente com outros softwares. Eu expliquei o porquê desse know-how, portanto, o consórcio, o acordo tecnológico que nós temos com o consórcio Hispalist. Trabalhamos com o idioma de português do Brasil. Eu não fiz o webinário de hoje com esse idioma ativo, mas temos a possibilidade de trabalhar com esse idioma ativo, com pormenorizações de armaduras típicas do Brasil, com os diâmetros de varões dos varagalhões, como é designado no programa do Brasil, com a regulamentação brasileira, as NBRs, 6118 para botão, e possuindo uma gama ímpar de tipologias estruturais, os denominados módulos do Tricalc, que são calculados de forma integrada. Portanto, Tricalc apresenta-se com condições para garantir ao projetista produtividade, versatilidade para abranger este tipo de estruturas, segurança, porque o cálculo é integrado, análise de segunda ordem, os desaprumos iniciais, tudo aquilo que falámos, e economia, que advém exatamente de um cálculo integrado sem simplificações, que nos permite situações de economia. De referir ainda que para quem esteja no Brasil ou simplesmente no Brasil, a Artec possui serviços de formação e assistência técnica locais através da TotalCAD. Tem aqui a indicação do site do distribuidor e, portanto, essa assistência técnica é dada por distribuidores que tiveram formação junto da Artec e que permitem aos projetistas um apoio de qualidade para os seus projetos. Portanto, se vocês tiverem necessidade, têm um apoio por um engenheiro brasileiro com maior conhecimento destes sistemas do que propriamente eu, nós aqui no Departamento Técnico em Portugal, e portanto podem recorrer a esses serviços de formação e de assistência técnica da TotalCAD, entrar em contato com eles e verem esses tipos de serviços que eles disponibilizam. Deixar os meus agradecimentos a todos os que participaram neste webinar. Espero que tenha sido do vosso agrado. Esforçámos para que tivesse informação que fosse interessante e relevante e para vos mostrar também as potencialidades do software que desenvolvemos. E agradecer a presença, a atenção que me dedicaram e até uma próxima. Em meu nome e em nome da Artec, uma boa noite a todos e um até breve. Obrigado.